que a visão mais correta que eu tenho da imprensa, né? A imprensa, ela deve ser uma vidraça, ela deve permitir que você observe por meio dela. Então ela deve ser uma forma que permita pessoas observarem os fatos como eles são. Ela não pode ser algo que tenha versões, opiniões, a não ser que seja um editorial. Se for editorial, aí você dá a sua opinião. Mas se não for, ela deve ser um observatório. Então, como observatório, ela deveria dar as informações de forma isenta, apartidária. Então, você deveria falar, olha, morreram 170 mil pessoas, mas se recuperaram 6 milhões. Sim. Né? Então, esse é o jeito correto. Essa é a forma, eu acredito, pelo menos ética, pelo menos adequada de se fazer jornalismo, né? De se dar uma notícia. Então, quando a gente faz isso, a gente informa a população, a gente diz, olha, não é uma doença desprovida de risco, mas, pessoal, calma, não é também o fim do mundo, ok? Então, eu acho que isso teria evitado que a população ficasse num estado tal de pânico que provocou, dentre outras coisas, as mortes indiretas pelo Covid. Então, nós tivemos pacientes em quimioterapia que abandonaram o tratamento, com medo de adquirir Covid. Pacientes que talvez pudessem ter tido um diagnóstico precoce de câncer e que evitam de fazer seus exames. E aí, quando vão descobrir o câncer já está avançado, vai demandar um tratamento mais invasivo, mais agressivo, mais caro, com menor sucesso. Nós temos os transtornos psicológicos propriamente ditos. Então, as taxas de suicídio, por exemplo, aumentaram imensamente. Em alguns países, elas triplicaram. Transtornos de ansiedade, depressão, ansiedade em crianças que não estão indo à escola e ficam ansiosas, ficam preocupadas com toda essa questão, acham, muitas famílias falam que o pai entra em casa e fala, papai, você não pegou Covid, né? Entende? Além disso, hoje nós temos, veja o impacto que se causa quando você fala para uma pessoa de 80 e poucos anos de idade que ela tem que ficar confinada em casa. Eu ouço pessoas mais idosas falando, eu prefiro pegar essa doença e morrer do que ficar longe da minha família. Quando você fala para um idoso de 85, 86 anos de idade que ele tem que passar o Natal dele em casa sozinho, você está falando que talvez no ano que vem esse idoso não esteja mais vivo para comemorar outro Natal. E aí você vai sempre se lembrar que você não deu o seu último abraço no seu pai porque alguém falou que ele tinha que ficar em casa sozinho no Natal. Veja, o impacto que se produz ao dar uma orientação dessa numa pessoa de 80 e poucos anos de idade, é uma pessoa que ela já convive diariamente sabendo que ela está próxima da linha de chegada. Que a morte, a cada dia que passa, está mais próxima. Então ela já tem isso presente na vida dela. Então ela busca conviver com as pessoas queridas ou fazer coisas que lhe deem prazer o máximo que ela puder. E aí você está tirando esse direito dessa pessoa. Veja, aonde entra aí o livre-arbítrio? Vamos supor, Leda, se você chegar para mim e falar assim, doutor Paulo, se eu chegar no hospital numa parada cardíaca, eu não quero que o senhor me reanime. Eu quero que o senhor me deixe morrer. Bom, a Leda está consciente? Está consciente. Não está com nenhuma alteração psiquiátrica? Não. Então é um direito que você tem de assinar uma declaração e dizer, olha, se eu tiver alguma doença ou chegar de tal jeito, eu não quero ser reanimado. E aí o médico que te atender, ele vai ter que respeitar o seu direito. Então, se eu tenho que respeitar você até numa hora fatal, digamos assim, como essa, por que eu não posso respeitar o direito de um idoso querer passar o seu Natal junto com a sua família? Veja, não estamos sendo irresponsáveis em dizer vai pra festa, aglomera. Não. Vá, use máscara, higiene com álcool gel, mantenha uma certa distância, mas conviva. Você não vai morrer por conta disso. Então, há que haver um bom senso, não é? A gente tem que proteger as pessoas, porém a gente não pode... Você acha a máscara importante? Eu acho importante, Leda. Eu acho, e digo, em que situações. Por exemplo,
por mais cuidadosos que nós sejamos, como é que eu vou dizer que nós vamos pegar um ônibus às 6 da tarde aqui em São Paulo e que eu vou conseguir manter 1 metro de distância de alguém? Eu não vou. Como é que eu vou dizer que eu vou tossir e não vai voar um pouco de aerossol na pessoa que está na minha frente? Então, nessa circunstância, a máscara é fundamental. No ambiente fechado, eu acho que a máscara é fundamental. Agora, gente, vamos pensar. Eu estou correndo no parque. Eu vou usar máscara? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu estou distante das outras pessoas. Eu estou num ambiente ventilado. Não tem cabimento. Então vamos usar o bom senso. Vamos raciocinar. Vamos ter cuidado com o próximo. Olha, eu já tive Covid como você. Eu não vou transmitir mais para ninguém. Tá bom, mas só o fato de você entrar num lugar sem máscara, num lugar fechado, você vai transmitir o pânico. Então vamos ter um respeito social pelo outro. Um respeito pelo outro, uma educação sanitária. Exato, isso é o mínimo, entende? O que não quer dizer que a gente vai viver essa situação para sempre. Daqui a pouco... Você acha que o Covid acaba em 1 ano, 2 anos? 2021 ele desaparece? Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Eu acho que desaparecer, ele não vai desaparecer nunca, mas o que vai acontecer é que a gente vai se aperfeiçoar cada vez mais na forma de manejar essa doença. Veja bem. A gente vai dominar ele. Sim, no início as taxas de mortalidade aqui no Brasil eram de 4,5%, 5%, 5,5%. Hoje são menores do que 1%. Você tem Porto Feliz, por exemplo, que a mortalidade é 0,23%. Então o que isso significa? Que o vírus ficou com medo da gente? Não. Significa que a gente aprendeu a tratar. A lidar com ele. E quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende a tratar. Ok? Então é por isso que eu acho um pouco temerário todo esse assodamento em aprovar as vacinas a qualquer custo. Não dá para fazer isso. Se fosse uma doença terminal, pegou, morreu, puxa, vamos correr. Não tem jeito de usar, então vamos vacinar de qualquer jeito, já que não tem tratamento. Mas, veja, e aqui eu recebi algumas críticas por isso, né, de pessoas que se usam de generalizações idiotas. Então já aviso de antemão, eu não estou comparando, não vou comparar o HIV ao coronavírus. Eu estou comparando o manejo médico entre doenças virais, ok? O HIV não tem vacina, mas a gente sabe lidar com ele, a gente sabe tratá-lo. Eu fiz faculdade quando o HIV chegou ao Brasil. A gente via homens enormes, fortes, fisiculturistas, em uma semana definharem e morrerem, igual passarinho. Hoje em dia, pessoas soropositivas vivem no nosso meio como pessoas absolutamente normais. É uma doença crônica, né? Porque a gente aprendeu a tratar. Então, caramba, cadê a correria, então, para vacinar o pessoal que é HIV? Não teve essa correria. Então, pessoal, calma. O coronavírus, ao contrário do HIV, é uma doença que apenas 5% dos indivíduos complicam e fazem a doença grave. 5%. Diferente do HIV, que era quase 100%. Então, calma, a gente já aprendeu a tratar, a gente está tirando a maioria dos pacientes. À medida que o tempo passa, a gente se aperfeiçoa ainda mais. Então, para que essa correria desenfreada? Não, vamos aprovar a vacina. Viu o que aconteceu com a vacina da Pfizer, por exemplo? Começaram a aplicar no Reino Unido. Nossa, o Reino Unido, olha como é avançado. Que bom, hein? Morreram 2, outros 4 com paralisia facial, isso no primeiro dia. E aí? Não, e uma recomendação muito complicada, porque se você é alérgico grave, não tome o que é alérgico grave. O pior não foi nem isso, Leda. O pior foi a recomendação do NHS, que é o sistema, o SUS, digamos assim, britânico, de que as vacinas só podem ser aplicadas em ambientes que tenham aparelhos de desfibrilação e reanimação cardiopulmonar. Opa! Então, veja bem, você vai tomar uma injeção e você olha, tem um aparelhinho desse, aí você já sabe o risco que você está correndo. Tem cabimento? Nenhum. Aí, para não dizer que eu sou um cara que, já aviso, não tenho conflito de interesse, não sou sócio de nenhuma empresa e não ganho royalty de ninguém, hein? Para não dizer que eu estou batendo só na Pfizer, aí você tem uma vacina chinesa que
Ao que parece, as notícias preliminares é que foi inspecionada pela Anvisa e que existem várias inconformidades que precisam ser solucionadas, que são apontadas no relatório da Anvisa. E aí você diz que você até marca a data para aplicar essa vacina com um laboratório que tem várias não conformidades, cujos dados da fase 3 não foram sequer submetidos à Anvisa. E aí o problema é a Anvisa? Não, o problema não é a Anvisa. A Anvisa está aí para resguardar a saúde do cidadão. Se submeter os testes que foram resultados de fase 3, se acertar as não conformidades do laboratório, qual o problema? Agora, marcar data sem se assegurar que isso está resolvido antes, isso me parece faz sentido, né? um pouco estranho. Entende? Todos queremos a vacina. Eu sou um defensor ferrenho do calendário vacinal. Ainda ontem eu estava dando uma aula sobre um outro assunto para médicos, falando de doenças inflamatórias intestinais. Eles usam muito imunobiológico. E ontem mesmo eu falei, olha, pelo amor de Deus, antes de começar imunobiológico, vacinem os seus pacientes contra a meningite. Porque se eles pegarem meningite durante o uso de imunobiológico, a chance de ser fatal é muito alta. Então eu sou um defensor ferrenho de vacina. Agora, das vacinas que são adequadas e que são seguras. E que estão comprovadas com a sua eficiência e segurança garantidas. Claro, sem sombra de dúvida. É preciso calma, é preciso cautela, é preciso seriedade e é preciso humanidade. Acima de tudo, Leda, humanidade, bom senso, veja, observação. Eu acho que quando a gente fala dessa capacidade observacional, isso é uma coisa muito mais humana do que médica. Eu tenho certeza que este método de observação é uma coisa que você, por exemplo, na sua carreira usou muito. Quantas vezes você já recebeu numa reunião de pauta uma notícia e olhou aquilo e falou, deixa eu observar se isso realmente é procedente ou não. O pessoal... Eu diria a você quase todo dia. Não é? É o que o pessoal chama aí de... Você fica olhando, pensando... Não é?